A graça e a paz, igreja. Deus é maravilhoso em tudo que Ele faz. Nós tivemos oportunidade ontem de estarmos aqui ministrando para os jovens. Bom, o jovem não vem de manhã cedo, né, pastor Cláudio? Olha aí. E Deus trouxe uma direção de ensino muito importante, uma revelação na ordem profética. E eu gostaria de pedir que o pastor Kleber, já pedi para ele lá, os pastores, que pegassem isso e ensinassem. Pastor Edmar, pastor Eliane, ensinassem as mulheres. Peguem depois aí com o pastor Kleber, uma direção do Espírito para os jovens, mas que serve para toda a igreja. A ordem profética é importante. É importante as pessoas saberem por que o que elas dizem não acontece. Em resumo, ontem o ensino foi isso. Por que o que eu falo não acontece? Por que o que eu falo não vira realidade? Então, quando nós descobrimos isso, a nossa vida muda. Só depende da gente mesmo, né? Quem sabe em momento propício, porque demora um pouco, não muito, mas um pouquinho. Então não cabe hoje no tempo para trazer para vocês, igreja. Mas eu creio que em tempo apropriado nós estaremos tratando do assunto. Mas se colocarem, ensinarem, falarem, né? Porque eu achei maravilhoso. Por que o que eu digo não vira realidade? Se eu descobrir isso, é só eu corrigir, pronto, as coisas vão acontecer, né? Porque Deus é bom e o diabo não. E nós estamos em tratamento. Então o tratamento de Deus nunca para na vida do crente, né? O importante, o crente, é estar melhor a cada dia. Se você está melhor do que ontem, levante a sua cabeça e siga em frente. É isso que importa. Se eu estou melhor do que eu estava ontem, é só isso. E a palavra de Deus, ela é forte em nome de Jesus Cristo, amém? A dor no ombro passou, minha irmã? Passou? Então Deus ouve oração em pensamento? Ouve ou não ouve? Ouve. Ela estava com muita dor no braço ali, mal conseguia mexer o braço. E orei em pensamento, pus a mão no ombro dela e falei para ela: vamos ver se Deus escuta oração em pensamento, né? E aí, então Deus escuta pensamento, sim ou não? Sim. Claro que escuta, né? Escuta a voz, é bom para nós, mas é importante nós estarmos compreendendo as coisas do Espírito. E que palavra é essa? Pastor Edmar, o senhor anda tirando coisas aí que me surpreendem. Quarta-feira, quem estava aí quarta-feira? Quem entendeu aquilo quarta-feira? Eles nem lembram, pastor. Quem estava aí quarta-feira? Ninguém vai levantar a mão, né? O que o pastor Edmar trouxe? Deus recompensa o tempo da espera. Acesse, largue mão de ficar vendo, até porque o futebol começa depois do culto, então você pode assistir, não é? Veja o culto lá na sua casa como preparação, né, para a sua vida. Deus recompensa o tempo da espera. É maravilhoso quando você entende. Poxa, meu pastor, ninguém guardou. Eu guardei, né? Se um só, né, pastor? Quem mais guardou essa palavra? Guarda a palavra. Não venha, receba e simplesmente jogue no lixo. Você está esperando algo de Deus? Então Deus vai recompensar todo esse tempo de espera que você está tendo. Pode ter certeza que vai. Vamos à palavra, pastor. Depois o senhor diz que não tem tempo, também fica enrolando aqui, né? 2 horas. Jó, capítulo 1. Verso 20, 21 e 22. Jó, capítulo 1, verso 20, 21 e 22. E a mulher que estava com dor de estômago, onde é que ela está? Eu orei que estava com dor de estômago. Foi embora a dor de estômago? Cadê você? Estava por aqui em algum lugar. Você lá? Foi embora a dor, minha filha? É? Jesus ouve pensamento? Ouve. É. Até sorrindo já está, né? Estava branca ali a mulher, misericórdia, não é verdade? Branca de pálida, né? Deus continue abençoando em nome de Jesus. É o 20? Jó 1:20, começa no 20
depois o 21 e depois o 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Verso 22. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Em outras palavras, no meio de tudo isso, Jó não culpou a Deus pelo que ele estava passando. Olha a pessoa que está ao teu lado e diga para ela: Jó não culpou a Deus pelo que ele estava passando. Agora pergunta para ela de novo. Agora olha para ela, em vez de afirmar, pergunte: você culpa a Deus pelo que você está passando? Quando você vai ler todo o livro de Jó, começando, pelo capítulo 1, chegando até o final, no final você vai ver que pela postura que Jó tomou, Deus deu em dobro tudo que antes ele possuía. O que eu aprendo é que antes de uma grande recompensa, meu coração precisa ser provado para verificar se Deus pode me entregar aquilo. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso descobrir no que está a minha fé. A minha fé não pode estar em coisas. Repita comigo: a minha fé não pode estar em coisas. Eu admiro algumas pessoas que mesmo quando perderam muitas coisas que tinham, alguns até mesmo perderam tudo que tinham, mas nunca abandonaram Deus e a sua fé e a declaração de que Deus estava no comando de todas as coisas. Não muito tempo atrás nós vimos algumas pessoas, amigas nossas no tempo da pandemia, que se mataram. Outro grande número que eu nunca conheci, mas que tiraram a sua vida. Por que é que fizeram aquilo? Desespero, angústia, ataque do inferno, um monte de coisa. Mas o motivo, a porta que abriu para tudo isso, é que a fé que eles tinham estava em coisas. Repita: fé em coisas. Fé em coisas. E quando você tem fé em alguma coisa, e aquilo é tirado de você, a tua fé vai junto com aquilo que te foi tirado. E do dia para a noite você se descobre não pobre. Do dia para a noite você se descobre não doente. Do dia para a noite você se descobre não sozinho. Mas do dia para a noite você acorda desesperado porque você se descobre sem fé. A fé que Deus colocou no teu coração é o que te sustenta. A fé é o que faz você levantar de manhã. A fé é que faz você acreditar, é que faz você entrar no seu carro, ou mesmo pegar a condução, ir para o seu trabalho, para a sua empresa. A fé é que faz você se preparar para o dia da manhã. A fé é que faz você se preparar para as suas férias. Como que você sabe que vai estar vivo lá em fevereiro do ano que vem? Mas mesmo assim você se prepara, você compra passagem não sei para onde e se prepara para você ir. Você tem fé, sim. Agora, o que você precisa entender? No que está a sua fé? Porque se a tua fé estiver em coisas, se isso te for tirado, você fica sem fé. E quando a fé vai embora, o desespero entra. Repita comigo: quando a fé vai embora, o desespero entra. E aí que nós encontramos pessoas que não sustentam a sua vida cristã.
Muitas vezes as pessoas dizem: pastor, lembra daquele irmão? Lembro, pois pastor desviou, agora abandonou mulher, agora fez não sei o que, agora está fazendo não sei o que. Ele só desviou porque a fé dele nunca esteve em Deus. Qualquer pessoa que abandona o Senhor é porque nunca teve a sua fé nele de verdade. Eu conheci uma pessoa que ela chegava e dizia: Deus é bom, hein, Silvião? Deus é maravilhoso. Oh, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Encontrava ele depois de um tempo e ele dizia o quê? Deus é bom, Deus é maravilhoso. E orávamos juntos, subíamos um monte e tantas coisas. Aí um dia mudou completamente a história dele e o semblante dele. De Deus é bom, Deus é maravilhoso, por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Porque para ele Deus só era bom enquanto ele estava conquistando coisas, enquanto ele estava prosperando, enquanto a empresa dele estava indo. Mas algumas coisas deram errado, e ele acabou perdendo algumas coisas que tinham. E olha que nem perdeu muito não, mas o que ele perdeu de mais importante foi o quê? A fé. Porque a fé dele estava em coisas. Nós passamos momentos difíceis. Eu e minha esposa passamos momentos muito difíceis. Momentos de hospital, de coisa, de cirurgias, uma atrás da outra e não sei o quê. E pessoas chegavam para mim e diziam: por que você continua falando desse Deus? Por que você continua pregando? Por que você continua fazendo essas reuniões na sua casa? Por que você continua fazendo tudo isso, se Deus não cura a sua esposa? E eu dizia: porque a minha fé não está em coisas, a minha fé está em Deus. Um dia, não foi nem um dia, foi uma noite, nós estávamos numa vigília lá em casa. Também eu agradeço aqueles irmãos que Deus colocou naquela época. Hoje são pastores, graças a Deus, estão espalhados aí por esse Brasil, que ficaram junto, abraçaram a causa conosco de oração. E uma noite eu estava muito cansado da luta, da dificuldade. E eu peguei e falei para Deus: Deus, chega. Eu hoje estou entregando os bete, hoje eu estou entregando o chamado. Hoje chega. Hoje eu estou dando um basta. Eu chorava e eu dizia: Deus, hoje chega, eu cansei. E eu falei para Deus: Deus, eu vou seguir o Senhor, eu não vou abandonar o Senhor. Eu vou continuar indo na igreja. Eu vou sentar lá no meio dos outros. E eu vou ficar lá no meu cantinho, eu e o Senhor. Mas não me peça mais para pregar, eu estou cansado. Hoje eu quero entregar, eu quero só que o Senhor receba, por causa do temor de Deus no meu coração. E eu lembro bem que aquela noite o Espírito falou comigo. E o que o Espírito disse, eu já contei isso várias vezes, mas o Espírito disse para mim: se o que eu estava passando mudava o que estava escrito. E eu parei, eu recebi um impacto com isso, eu parei. Eu lembro bem, eu estava encostado, nós tínhamos uma estante, aquelas estantes antigas que a estante enchia de coisa. E eu estava encostado de costa naquela estante, e eu não caí porque eu estava encostado, eu senti o impacto da voz do Espírito. E ele disse: o que você está passando muda o que está escrito. E eu me segurei na estante e eu falei: não, o que eu estou passando não muda o que está escrito. Aí o Espírito falou comigo e disse: filho, saiba você que o que está escrito vai mudar o que você está passando. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga para ela: o que você está passando não muda o que está escrito, mas o que está escrito vai mudar
o que você está passando. Isso é resultado de uma fé em Deus. Porque quando você tem a fé em Deus, quem te responde? Deus. Olhe para a pessoa que está perto de você e diga: coisas não falam. Não, melhora isso, enche a boca, por favor, me ajuda. É uma unção, uma graça. Desde que entrei aqui nesse lugar, eu já senti a mão de Deus sobre nós essa manhã. Oh, Espírito Santo. Diga: coisas não respondem. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e dizem: pastor, eu não entendo, como que Deus fala com o senhor e não fala comigo? Como que Deus fala com o senhor e não fala comigo? É porque eu sou especial? É porque eu sou mais bonito? Na verdade eu sou mais bonito, mas não é esse o motivo. Qual é o motivo? É porque a minha fé está no Deus vivo. E se a tua fé estiver no Deus vivo, pode ter certeza de uma coisa: o que, pastor? Ele responde. Carro fala? Bom, tem uns carros aí que falam, né? Eu fui dar uma volta num carro aí de um amigo meu aí, do irmão em Cristo Jesus, que eu amo muito, um filho meu na fé. Até ele está por aqui em algum lugar. Eu vi ele, está lá ele. E o carro conversa com você, rapaz, né? Mas ele foi programado para isso. Tira a chave dele lá e fale com ele, ele responde? Não, não responde. Casa responde? Você fica lá na frente da casa falando com a casa: pois é, casa, ontem eu tive um dia tribulado, ontem não foi fácil, foi complicado, casa. Não é por nada não, mas casa, minha mulher brigou comigo. A casa responde? Roupa responde? Mulher gosta de falar com tudo, até com joia, né? Bota a joia lá e fica falando com joia. Oi, joia. Oi, diamante. Oi, corrente de ouro. Hoje meu marido brigou comigo, corrente de ouro. E fala, e fala, e fala, e só escuta o grilo de volta. Cri, cri, cri. Repita comigo: coisas não respondem. A diferença, para que você compreenda no que está a sua fé, é se você está tendo respostas ou não. Por que nesse lugar temos resposta? Você acha que fui eu que curei o ombro dela? Fui eu? Fui eu que curei lá o estômago da irmã lá? Só Deus faz milagre. E por que Deus faz milagre nesse lugar? Porque a nossa fé não está nesse prédio, a nossa fé não está nesse terreno, a nossa fé não está em nada material, a nossa fé está no Deus vivo que está nesse lugar. Diga: fé em Deus, porque Deus responde. Fé em Deus, porque Deus responde. Ah, melhora isso: fé em Deus, porque Deus responde. Fé em Deus, porque Deus responde. O Deus de Jesus Cristo tem comunhão com os seus filhos. O Deus de Jesus Cristo escuta e responde. Os outros deuses são tudo falso. Por quê? Porque não responde. Como eu sei se eu estou adorando o Deus verdadeiro? Porque o Deus verdadeiro responde. Quando os profetas da mentira de Baal estavam conduzindo o povo de Israel ao pecado, à heresia, à idolatria,
Se levanta um profeta cheio do Espírito, manda trazer sacrifício, manda molhar o sacrifício, encher de água. E ele diz: vamos clamar a Deus. Eu clamo ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus verdadeiro. E vocês clamem a Baal, Deus de vocês. Aquele que responder, esse é Deus. Olha a pessoa que está ao teu lado, digo: Deus verdadeiro fala com você. Em muitos lugares Deus não está. Por que Deus não está? Porque os pregadores têm medo de falar a verdade, têm medo de seguir a direção do Espírito. Ontem, por exemplo, no culto de jovens, eu queria trazer uma palavra pentecostal. Afinal de contas, os jovens estavam no gás, não dá, pastor? Falei para o pastor: eu quero. Mas o Espírito disse: não, eu quero que você ensine por que é que eles estão jogando o futuro no lixo. Eu fiz o que eu queria? Não, eu obedeci a Deus. O Deus verdadeiro fala com você. O Deus verdadeiro te responde. O Deus verdadeiro te confronta. O Deus verdadeiro te corrige. O Deus verdadeiro te ama. A palavra de Deus diz que o Deus poderoso se compara a um pai que ama seu filho. E ele diz: se você ama seu filho, você o corrige. E Jó chegou numa situação em que ele tinha tudo. A palavra de Deus diz que ele era o homem mais rico do Oriente. E de repente ele ficou sem nada. E Satanás disse para Deus: a fé dele não está no Senhor. A fé dele está naquilo que ele tem. A fé dele está nas mulas lá. A fé dele está lá nos camelos. A fé dele está nas 6.000 ovelhas. 6.000, né, pastor? 6.000 ovelhas. A fé dele está lá em todas aquelas terras. A fé dele está em tudo aquilo que o Senhor deu para ele. Deus deu uma olhada e falou: a fé dele está em mim. E o diabo disse: não está. E Deus disse: tá. E o diabo disse: não está. E Deus disse: tá. E o diabo disse: então tira para ver. E Deus dá uma olhada e disse: a fé dele está em mim, pode tirar. E nós chegamos nesse exato ponto. Vem todo mundo dizendo: olha, você não tem mais nada. Você era rico, agora não é. Você era importante, agora não é. Você era famoso, agora não é. Foi tirado tudo de você. E a palavra de Deus diz que então Jó se levanta, rasga as suas vestes. Eu acho que o diabo deve ter olhado, agora ele levantou para amaldiçoar, agora ele rasgou a roupa para falar besteira. E ele joga em terra e adora. Agora olha a adoração desse homem. A adoração dele não foi cantar. A adoração dele não foi ficar ali, aleluia, 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 como se ele tivesse alienado. A fé é uma fé inteligente. A fé não é fé burra, não é fé louca, não. A fé mede as coisas e escolhe o certo. Repita comigo: a fé mede as coisas e escolhe o certo. Olha só então agora, vai 21, me ajuda aí. Ele disse: qual a adoração que ele fez? Olha a adoração, olha o que a Bíblia chama de adoração. Ele fez uma declaração no pó, na cinza. Ele rapa a cabeça, ele rasga a roupa, prostra em fé e adora assim, dizendo o quê? Nu. Dito seja o nome do Senhor. Uma vez uma pessoa estava dizendo: mas você não adora, pastor? Como é que é? Porque na hora do louvor, o senhor fica cumprimentando o povo. Cumprimento sim. Começo aqui, vou indo. Às vezes não dá tempo, às vezes o povo de lá fica bravo. Começa por aqui. Vou até lá, volto.
Porque as pessoas confundem louvor com adoração. Eu amo louvor, gosto muito. Momentos em que realmente o louvor me leva até a adoração, sim, sem dúvida nenhuma. Mas porque eu gosto. A expressão da minha adoração a Deus é fazer o que eu fui chamado para fazer. O que é? Abraçar você, orar por você, caminhar no meio do povo e encontrar uma pessoa chorando de dor e pôr a mão e a dor ir embora. Essa é a minha adoração a Deus. Olhar para Deus e dizer: Senhor, obrigado, porque a minha fé não está em coisas. Se a tua fé está em coisas, você deve redirecionar a sua fé, para que você não a perca. Porque se você tiver a sua fé em Deus, se porventura o diabo tocar em qualquer coisa que é sua, a palavra diz que Deus te dará em 3 pessoas. Estão só os discípulos do pastor Kleber aqui hoje, 3 pessoas. Escute bem o que eu vou falar para você. Você pode pegar ou pode desprezar, mas eu estou debaixo de uma unção profética, você que sabe. Se a tua fé estiver em Deus, se porventura, o diabo não vai tocar no que é seu, mas se porventura Deus permitir, o diabo toca. A palavra de Deus no final do livro de Jó diz o quê? Que Deus dará em dobro. Olha a pessoa que está ao teu lado, diga para ela: por que essa cara triste? Diga para ela: não sei o que você perdeu, mas a palavra diz. Não, enche a boca, ajuda aí, seja profeta. Diga para ela: mas a palavra diz que Deus te dará em dobro tudo que você perdeu. Só quem crê nisso aí faz um barulho santo nesse lugar. Louvor aqui comigo. Adoração é quando você olha e parece que não tem mais saída. Parece que você perdeu tudo que você tinha colocado o seu fundamento. Mas você olha no meio dos escombros de tudo aquilo que você está passando, e você descobre lá a fé. E você descobre que a sua fé estava em Deus. Pode se alegrar. Por quê, pastor? Porque onde tinha ali um barraco que foi destruído pela ordem de Satanás, Deus vai construir uma mansão para você. Porque o nosso Deus é um Deus que responde. Fé em coisas não. Não baseia a tua fé no que você recebe. Não baseia a tua fé no que você tem ganho buscando a Deus. Não baseia a sua fé na sua inteligência. Não baseia a tua fé no seu cargo que você ocupa. Quer ele seja político, quer seja ele empresarial, quer seja ele concursado, seja lá o que for. Não coloque a tua fé nessas coisas. Por quê? Porque são tudo coisas. Mas se você colocar a sua fé em Deus, você não somente estará ali, como um dia você estará num lugar muito maior, de muito mais influência. Porque quando Deus vê que a tua fé não está no que Ele te dá, Ele continua te dando cada vez mais. Quando você coloca a tua fé em coisas, Deus quer livrar você da idolatria, do pecado, do inferno. Porque fé em coisas é idolatria. Repita comigo: fé em coisas é idolatria. E diga: idolatria leva para o inferno. Agora olha bem, se você entregou tua vida para Jesus, você é filho de Deus, sim ou não? E Deus, como teu pai, não vai deixar você ir para o inferno de jeito
nenhum. Então, se você começar a praticar idolatria, amando coisas que Ele te deu, Ele vai tirar as coisas para poder levar você para o céu. Ele vai fazer o que for necessário para levar você para a glória. Ele não vai permitir que o diabo tire a eternidade do teu coração. Não vai deixar. Então preste bem atenção no que eu vou te dizer, porque o Espírito está mandando falar para você isso. Se você colocar a tua fé em Deus e não nas coisas, Deus continuará te dando coisas, continuará te dando coisas, continuará te dando coisas, porque a palavra do Senhor diz assim: buscai em primeiro o reino e a sua, e as demais vos serão. Eu quero um carro, eu preciso de um carro. Aí Deus dá. Daí a pessoa faz daquele carro um ídolo. Aí o cara fica com aquele carrinho, fica se batendo. Um dia quebra, outro dia faz não sei o quê. Um dia o irmão disse, o carro dele era ungido. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Onde passa deixa o azeite e o óleo. Eu não quero esses carros ungidos não. Aí eu falei para uma vez, né? Eu falei para uma vez, falei, meu Deus, meu carro bebe. Eu falei assim, ó, meu carro não é convertido. Ele falou, por quê? Porque o meu carro bebe muito. Mas bebe, irmão, meu Deus. Daí ele falou, isso não é nada, o meu que não é convertido. Eu falei, por quê? Ele falou, porque o meu, além de beber, ele fuma e dança. A minha fé está em Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se Deus der, glória a Deus por ter dado. Te amo, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Se Deus não der, glória a Deus porque não deu. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Jesus, porque a minha fé não está em coisas. Pode dar, Senhor. Levanta a sua mão e diga, profetize sobre você mesmo e diga, pode me dar, Senhor, todas as coisas, porque a minha fé está no Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique em pé, levante sua mão, diga, Deus, eu não entendo, mas eu te louvo. Diga, Deus, eu não entendo, mas eu te adoro. Diga, Deus, obrigada por tudo que o Senhor tem me dado. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Senhor, tenha misericórdia do teu povo. Tenha misericórdia de cada um que está nesse lugar ou daqueles que nos assistem de qualquer lugar do mundo. Tenha misericórdia porque somos fracos, somos carne. E às vezes, meu Deus, por não entendermos as coisas que nos acontecem, acabamos falando inverdades a teu respeito. Sabemos, Deus, que um dia na glória o Senhor vai nos deixar ciente de todas as coisas, e então compreenderemos tudo o que nos aconteceu e o motivo pelo qual foi permitido pela sua mão. Toca no teu povo agora, Senhor. Entenda a dor, o sofrimento. Entenda, meu Deus, a reclamação, porque às vezes falta o que pôr na mesa. Entenda, Senhor, que às vezes nosso coração geme, grita,
porque as dores são insuportáveis, ou porque alguém que amamos sofre e está à beira da morte. Entenda, Senhor meu Deus, porque o teu Filho Jesus se fez carne, habitou entre nós para compreender o nosso sentimento e a nossa emoção, mas também para compreender o sofrimento e as lágrimas que derramamos. Deus, o teu Filho Jesus habitou entre nós para ser um sacrifício vivo, mas também para ser a esperança de todos aqueles que sofrem. Por isso, Senhor, tem misericórdia do teu povo. E onde havia maldição, seja derramada bênção. Onde havia doença, seja derramada cura nessa manhã. Onde havia perturbação, seja derramada paz. Onde havia miséria, seja derramada a prosperidade de Deus. Onde havia perturbação, escravidão, seja derramada liberdade, 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 liberdade sobre você, sobre tua casa, tua família, no poderoso nome de Jesus. Olha, Senhor, olha para os sonhos do teu povo, compreende e abençoa. Perdoa nossos pecados, perdoa, Senhor meu Deus, quando reclamamos, quando murmuramos, perdoa-nos, mas seja a tua mão para mudar a nossa história, seja a tua mão para transformar a nossa vida. Que a bênção do Senhor seja sobre cada um, e aqueles que temem a Deus e o tem por um único Deus sobre sua vida, a palavra se cumpra, que o dobro de tudo que te foi tirado te seja entregue, quer seja em saúde, quer seja em emoção, quer seja em amor, em comunhão, quer seja em família, quer seja no casamento, quer seja em finanças. Eu profetizo o dobro de Deus sobre tua vida, o dobro de Deus sobre tua casa, para a glória de Deus, no poderoso nome de Jesus. Aleluia.